Bom, hoje a gente vai ver o teorema da superposição, a prática desse teorema para a gente provar se ele existe ou não. O material foi utilizado foi protoboard, resistores, fonte de tensão CC variável e multímetro. Bom, só para a gente relembrar o que é o teorema da superposição, se um circuito ele possui duas ou mais fontes, a gente pode fazer a análise dele através da análise de cada fonte separada e depois somar esses valores encontrados em cada uma dessas análises. Por exemplo, tem um circuito aí abaixo com três resistores, duas fontes, e a gente quer encontrar tensão e corrente em cada resistor, utilizando o teorema da superposição. Então, qual que é o primeiro passo? A gente tem que desativar uma das fontes, que vai ser a fonte V2. Quando eu desativo a fonte, o que eu tenho que fazer? Aplicar um curto-circuito onde ela estava anteriormente. Então, se vocês observarem aqui, agora eu tenho um fio verde no lugar onde eu tinha a tensão V2. Então, esse é o circuito. Vamos passar para a prática para a gente fazer as medições de cada um desses elementos. Bom, aqui eu tenho nosso circuito, é o mesmo circuito que estava no esquema. Eu tenho um resistor de 1,8, eu tenho um resistor de 1K e aqui em vez de ser de 500 eu coloquei de 470, é o que eu tenho disponível, não tem problema. Vamos colocar o de 470 mesmo. Bom, se a gente observar, eu tenho uma fonte aqui, eu estou setando ela de 15 volts, ela está vindo no terminal positivo, está vindo no meu resistor de 1K. Esse resistor de 1K está fazendo aqui a divisão entre o resistor de 1K e o de 470. Na perna de baixo do meu resistor de 1K, eu tenho um curto-circuito, que seria aquele fio verde que estava lá no esquema. Bom, esse fio verde está voltando aqui para o resistor de 470 e está voltando para o negativo da minha fonte. Então, eu estou fechando o meu circuito. Vamos fazer as medições aí. Liguei a minha fonte. Vou fazer medição de tensão. Coloquei aqui em 20 volts contínuo. Liguei o multímetro. Vamos fazer essas medições. Lembrando dos sentidos que eu adotei lá no meu circuito. Então, eu vou colocar a ponteira vermelha para a esquerda. Eu vou ter ali uma tensão de 12,79. Eu tinha feito aqui a prática antes. Ele tinha dado 12,84, se eu não me engano. Foi o valor que eu tinha colocado. Então está próximo aí, 12,8. Vamos fazer a medição aqui do VR2. 2,27, 26, está variando bastante. Esse resistor aqui não está muito bom, mas é o que eu tenho para usar aqui. Se eu não me engano, eu tinha anotado 2,23. E vamos fazer aqui a medição do meu VR3. 3,17. 3,18. Então, que é esse valor aí que eu queria medir. Bom, vou medir as correntes do meu circuito. Para medir as correntes, eu tenho que colocar ele aqui para medição de corrente contínua. Vou colocar no de 20 mA e vou alterar a ponteira do meu multímetro. Alterei aqui para o miliamperes e posso fazer as medições que eu desejo. Quero medir quem primeiro? A corrente em cima do meu resistor 1. Vou vir aqui, desconectei, vou conectar uma ponta na outra, deu 6,76.
Voltei com o resistor. Quero medir quem? Meu IR2. Desconectei ele do meu circuito. Vou refazer a minha conexão. Percebem que eu estou colocando o meu resistor minha ponteira vermelha sempre no resistor onde eu quero fazer a medição. Bom, a corrente no meu resistor R2 está dando 2, vocês estão vendo que está alterando bastante. Eu não lembro quanto que eu coloquei, acho que era 2,20 e poucos. Foi a primeira vez que eu fiz a prática, eu anotei os valores. Vou voltar com o meu resistor para onde ele estava. Vou medir a corrente no R3. 4,94, que é o melhor. Então, eu tenho aí medir as correntes e as tensões. Vamos anotar esses valores lá no nosso slide. Bom, aí tem os valores que a gente encontrou. Alguns valores aqui estão um pouco diferentes, porque eu já tinha feito a prática anteriormente para anotar esses valores. Então, eu tenho VR1 12,85, VR2 2,31, VR3 2,31, IR1 7,23, IR2 2,30 e IR3 4,89. Vamos agora para o segundo passo. Meu segundo passo é o quê? Eu vou deixar agora minha fonte V2 ativa e vou deixar minha V1 desativada. O que eu tenho que fazer? Aplicar um curto-circuito aonde a minha fonte V1 estava. Agora meu fio verde está aqui na esquerda do meu circuito. Bom, agora a gente quer o quê? O outro circuito com apenas a V2 ativa. Então, coloquei agora minha fonte V2, tinha um curto-circuito aqui, coloquei minha fonte 5 volts e apliquei o curto onde estava minha fonte V1. Vamos ver os valores que a gente encontra. Liguei a minha fonte. Vou fazer as medições de tensão. Voltei aqui para o meu pino de tensão e para 20 volts contínuos. Eu tenho aqui meu VR1, menos 1,33, 34. Meu VR2, ele vai ser menos 3,59. Ele fica variando bastante, esse resistor não está muito bom. 3,6, fica alterando. E para o meu VR3 eu vou ter 1,33, certo? Então, vou ter esses valores aí de tensão. Vamos medir as correntes. Vou voltar com o meu pino aqui para miliamperes. Colocar para medição de corrente 20 miliamperes. Vou fazer a medição da corrente aqui no meu primeiro resistor. Vamos ver quanto que vai dar. Está dando menos 0,74. Voltei com o meu resistor. Vou medir a corrente aqui do meu VR2. Está dando menos 3,69, 68. Volto com o meu resistor para lá. E pego vou medir a corrente no meu VR3, que vai ser 2,90 miliamperes. Então já fiz as medições das correntes e tensões do meu segundo circuito. A gente pode voltar para o slide. Bom,
voltando aqui com os valores de tensão e de corrente, repetindo, tem alguns aí que estão um pouco diferentes, mas essa diferença é porque eu já tinha feito a prática antes para anotar os valores. Mas são valores um pouco diferentes, não muito diferentes. Então vamos adotar esses aí como o que foi medido. Bom, para aplicar o teorema da superposição, o que eu vou fazer? O meu VR1 seria a soma das duas práticas, VR2 mesma coisa, e assim por diante. Então eu vou ter lá o meu VR1 igual a 11,53, meu VR2 menos 1,32, VR3 3,67, meu IR1 6,48, o meu IR2 menos 1,37, meu IR3 7,78. Lembrando que esses valores negativos é porque eu adotei o sentido da corrente ou tensão para um dos lados. O negativo quer dizer que ele está contrário àquele sentido. Vamos conferir se o teorema realmente está certo. Se eu fizer agora, colocar as duas fontes ativas e fazer as medições, ou seja, colocar as duas fontes ativas e fazer as mesmas medições, vamos ver o que vai dar. Bom, agora eu estou com as duas fontes ativas e vou fazer as medições. Vamos começar pelas tensões. Vou medir a tensão do meu resistor R1. Vou colocar aqui para tensão contínua. 11,49, fica variando. Na época, quando eu fiz a medição, antes estava 11,4. Então vou anotar 11,4. Vamos medir a tensão em cima do resistor R2. Menos 1,37. Em cima do resistor R3 eu vou ter 3,69. Vamos medir as correntes. Vou ter aqui, ó, minha corrente 3,46, 43, fica variando. Vou fazer agora a medição do VR2. (1,36) negativo. Por último, resistor R3. 7,82 miliamperes. Então já fiz todas as medições de tensão e corrente. Vamos voltar para os slides. Bom, tenho ali os valores que eu medi e os valores que eu fiz pelo teorema da superposição. Se a gente analisar o primeiro valor ele deu uma diferença aí de 0,13 volts. O segundo 0,05. Terceiro não deu nenhuma diferença. O quarto valor deu uma diferença de 0,01 mA. No terceiro caso, no quinto caso, deu uma diferença aí de aproximadamente 9 mA. No caso do VR3 e no IR3 deu uma diferença de 0,04 mA. Ou seja, são diferenças pequenas que aqui eu estava com problema no meu resistor, principalmente no R1, no R2, mas a gente pode considerar que o teorema foi válido, porque essa diferença pequena aí não invalida nosso estudo, nosso teorema.